Jesus Cristo. Bendito Deus e Santo Pai, obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome, Te adoramos, Senhor. Primeiramente pelo que Tu és, Senhor, e também por tudo que Tu fizeste, Senhor. Por Tua obra redentora, pela salvação que nos deste através do Teu Filho amado, através daquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, transgressões e ofensas contra Ti, Senhor. O Senhor proveu para si um sacrifício santo e agradável às Tuas narinas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tão grande ato de amor que o Senhor demonstrou ali, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos incluir nessa obra bendita e também pelo nosso chamado, Senhor. Por estarmos aqui podendo compartilhar a palavra de Deus, pelo privilégio, Senhor, de abrirmos a Tua palavra, lermos, ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Realmente é uma grande alegria para nós, Pai. É um privilégio que não tem tamanho, Senhor. Nós não conseguimos nem mensurar a alegria do nosso coração, Pai, por ouvirmos a Tua palavra, Senhor, Tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por termos a Bíblia em português hoje, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa congregação. Obrigado, Senhor, pelo projeto Quero Congregar, pelos pastores, pelos diáconos, pelos ministros, Pai, pelos evangelistas. Obrigado por cada irmão, Senhor, que tem cooperado, tem ajudado, Senhor, nessa obra. Obrigado, Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Pai amado, nós pedimos pela Tua provisão nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos encaminhe em todas as coisas e principalmente para que o Senhor esteja no nosso meio, Senhor, reinando e tomando a frente de tudo, Senhor, que é o Teu lugar, Senhor. O Teu lugar é no trono, Senhor. Oh, Pai querido, então entroniza o Teu nome nessa manhã, glorifica o Teu nome nas nossas vidas, Pai, para que o visitante que vier hoje no culto, para os irmãos que estiverem aqui, Senhor, só apareça Jesus Cristo. Jesus Cristo seja glorificado, seja engrandecido nessa manhã, Pai. Que haja, Senhor, transformações de vidas, de almas, Senhor, que haja, Senhor, conversões, se for essa a Tua vontade, Pai. Oh, Deus amado, opera no nosso meio, Senhor, faz maravilhas, Pai. Senhor, cura doentes, Pai. Senhor, faz o que está no Teu coração, Pai. Toma a frente de tudo, Pai, nós te pedimos, Senhor, te imploramos, na verdade. Senhor, fica conosco, Pai. Nos conduza em tudo, Senhor, nessa manhã, Pai. Conduza, Senhor, essa aula, essa escola bíblica. Senhor, fala conosco, Pai. Contamos exclusivamente com a Tua graça e não com a sabedoria ou conhecimento humano, Pai. Contamos com a Tua graça, Senhor. Com a Tua bondade e fidelidade, Senhor. Essas são as nossas ferramentas, Senhor, que nós contamos essa manhã. Nada de nós mesmos, Senhor. Tudo vem de Ti. Oh, Deus amado. Abre a Tua palavra para nós, Senhor. Ministra a Tua vontade, Senhor, a Tua justiça, aquilo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Ministra ao nosso coração, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, as aulas da escola bíblica, né, vão ter que ser bem objetivas mesmo, né, pra gente conseguir avançar na epístola, que é uma epístola longa e bem difícil, são, né, assuntos bem difíceis de se tratar na profundidade que ela merece, né? Na profundidade que ela merece. Não que nos sintamos capazes de explanar com profundidade, mas nós contamos com a graça de Deus para isso. E pedimos a graça de Deus, a provisão. Irmãos, vamos abrir a Epístola de Romanos. Vamos começar já a Epístola de Romanos, hoje no capítulo 1. Então, efetivamente, a gente vai começar a Epístola e a gente vai, pela graça do Senhor, avançar aqui. Quem sabe a gente consiga ler pelo menos metade do primeiro capítulo, né? O capítulo é muito denso, irmãos. Esses assuntos são muito profundos, né? Amém. Então nós vamos começar o estudo assim, irmãos. Semana retrasada, aliás, né?
Nós fizemos uma breve introdução ali, falamos das motivações de Paulo, né? A experiência de Paulo primeiro e depois a motivação dele escrever a carta. Demos uma visão bem panorâmica na epístola. Ainda carecia muito mais de uma visão panorâmica, né? Mas isso nós vamos fazer ao longo da leitura também. Nós vamos pincelar um pouco aqui, um pouco ali, né? Como diz Isaías, né? Um pouco aqui, um pouco ali. E o Senhor vai nos mostrando o assunto, então, vai nos explanando o assunto, para a glória de Deus. Então eu vou começar a leitura, e vai ser uma leitura comentada, tá bom, irmãos? A gente vai começar a leitura e vamos parando e comentando, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui, irmãos, olha só. Antes de Paulo ser apóstolo, ele é um servo do Senhor. Tá vendo? Isso é muito importante. A gente já enfatizar essa primeira coisa aqui, né, que nós observamos aqui, né? Chamado para apóstolo. Então, o chamado apostólico, né, assim como o chamado pastoral, ele é um chamado que vem de Deus. A pessoa não se oferece a isso. É Deus quem chama, é o Senhor quem chama. Teve um jovem que quis seguir ao Senhor, uma pessoa que foi liberta de demônios, e ele falou para o Senhor: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou também. Aí o Senhor falou para ele assim: vai para a tua casa. Né? Vai para a tua casa. Quer dizer, ele estava se oferecendo para aquele chamado específico de seguir ao Senhor naquele momento, ou seja, se tornar ali daqueles discípulos que depois seriam chamados de apóstolos. Né? E o Senhor falou: vai para a tua casa em paz. Né? Ou seja, o Senhor não estava chamando aquele jovem para o ministério. Diferente daquele jovem rico também que foi chamado para o ministério. Né? O Senhor falou assim para ele, falou assim: uma coisa te basta, vai e vende tudo e dá aos pobres e vem e segue-me. Com certeza aquele jovem estava sendo chamado para seguir Jesus naquele nível dos apóstolos ali, né? Naquele nível de comunhão e intimidade que os apóstolos tinham com o Senhor. E aquele jovem, por amor às riquezas, rejeitou o chamado do Senhor. Então, Paulo, antes de tudo, é um servo do Senhor, né? Um apóstolo de Cristo. E foi separado para o evangelho de Deus. Olha, a primeira expressão aqui, muito importante, irmãos. Na primeira menção, primeiro versículo, nós já vemos o assunto aqui da Epístola aos Romanos. Evangelho de Deus. Se não me falha a memória, esse é o único lugar da Bíblia inteira onde é usada essa expressão, Evangelho de Deus. Você vai ver ali para frente ele falar Evangelho de Cristo. Aí você vê lá em Mateus o Evangelho do Reino. Né? É claro que não existem vários evangelhos, irmãos, é um evangelho só. Mas são aspectos do evangelho, compreende? São facetas do evangelho que nós não podemos simplesmente ignorar. Nós temos que entender o que está sendo falado aqui. Né? Por exemplo, nós vamos ver que o evangelho de Deus qual é? Irmãos, o evangelho de Deus, claramente, nós vamos ver isso. O evangelho de Deus e o evangelho de Cristo, que é o mesmo, né? Nós vamos ver isso nos 8 primeiros capítulos, se Deus permitir, com uma clareza muito grande, né? Se o Senhor assim nos agraciar. E nós vamos ver esse evangelho, então, sendo explicado, sendo mostrado as suas faces, todos os seus detalhes, as suas câmaras, né? Toda a beleza do evangelho. Mas o evangelho de Deus, essa faceta do evangelho, que é chamada de evangelho de Deus, esse lado do evangelho, ele revela a ótica do próprio Pai. O que o Pai quer fazer? O Pai quer fazer? Ele quer revelar o seu Filho. Você quer ver os próximos versículos? Vai ficar isso bem claro. Ao qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Prometido o quê? O Evangelho de Deus. Ou seja, aquilo que já foi falado lá atrás pelos profetas. Pelos profetas no Antigo Testamento, irmãos. Quando fala Escritura aqui, entenda Antigo Testamento, tá bom? Agora sim o assunto, acerca de seu Filho. Então o Evangelho de Deus é acerca de seu Filho. Não aceite um outro Evangelho, irmãos, que não seja para revelar o Filho de Deus. O Cristo é o Evangelho de Deus, irmãos. Os irmãos compreendem? Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o Evangelho de Deus, o próprio Filho de Deus. A revelação do Filho de Deus é o Evangelho de Deus.
O apóstolo Paulo, então, o que ele está falando? Que ele foi chamado, ele é um servo, foi chamado ao apostolado para quê? Para revelar, para comunicar, né? Separado para o evangelho de Deus, para revelar o evangelho que é acerca de seu filho, que foi profetizado lá desde Gênesis, desde o capítulo 1 de Gênesis, e vem trazendo a revelação progressiva do Filho de Deus até chegar no dia pleno, que é quando ele se revela. Quando ele chega lá na sinagoga e lê Isaías 61, naquele momento que ele fala, aqui ele veio, né, ele cita Isaías e ele diz assim, hoje se cumpriu essa profecia. Vocês estão de olho vocês estão olhando para essa profecia diante de vocês. É a palavra viva que está diante de vocês, a pessoa do Filho de Deus. Esse é o motivo do Evangelho. Esse é o Evangelho. Verso 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Ó, tá vendo? Dizendo que está profetizado, irmãos. Já está falando já desde... Ou seja, aqui está falando da coroação do Filho de Deus. Ele como rei. Tá vendo? A sua realeza, né, vamos dizer assim. Segundo a carne. Ou seja, ele veio em carne, irmãos. Naquela época existia a doutrina dos gnósticos que dizia que o Filho de Deus tinha vindo só em espírito, que era só um espírito, né? Não, ele veio em carne, que é segundo a carne. E ele tinha uma promessa segundo a carne, ele veio de linhagem real. Nós vemos isso na genealogia de Jesus. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Declarado Filho de Deus. Isso significa que antes dele se revelar dessa maneira, pelo Evangelho de Deus que nós estamos vendo aqui, ele não era Filho de Deus? Então ele é só declarado naquele momento? É isso que está falando o texto? Não. Esse declarado aqui é no sentido de revelado. Ou seja, aquela revelação que veio progressivamente, ela foi brilhando até ser dia perfeito. Agora nós podemos olhar com clareza e ver o Filho de Deus. Nós podemos ver, claro, nas Escrituras hoje, né? Os apóstolos viram face a face e hoje nós podemos ver nas Escrituras aqui, no Novo Testamento, o Filho de Deus revelado. Não está mais escondido, está revelado. Não está mais em sombra, né? É isso que ele está dizendo aqui. Segundo o Espírito de santificação. Irmãos, nós vemos o Pai querendo e fazendo isso, revelando o seu Filho pelo Espírito, a Trindade. Ô, irmãos, olha que revelação tremenda tem nesses poucos versículos. O Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Ou seja, é o Espírito que santifica, irmãos. É o Espírito que... ele está dizendo aqui o Espírito de santificação, que é o Espírito que revela, né? Que mostra com clareza, né? Ele traz essa revelação, né? O Espírito que nos santifica para receber essa revelação. Eu creio que seja mais apropriado falar assim, né? Santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, para vermos a Deus, temos que ser santificados primeiro, para vê-lo. Compreende a questão aqui? Então, a revelação, mas ao qual vai ser feita também pelo Espírito, né? O Pai revelando o Filho através do Espírito. Por isso que fala, segundo o Espírito, então pelo Espírito. Pela ressurreição dos mortos, aqui ele mostra o poder. Tá vendo? Ou seja, a ressurreição dos mortos então é a confirmação da nossa fé. A nossa fé é baseada na ressurreição dos mortos. Se Cristo não houvesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Não é assim que o apóstolo Paulo fala em outra oportunidade? Jesus Cristo, nosso Senhor. O 5, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e apostolado. Ô, irmãos, olha isso. Graça e apostolado. Nunca apostolado e graça. Reparou? Graça e apostolado. O chamado nunca vem antes da obra de Deus. Da obra de Deus. Qualquer coisa que fizermos, eu espero que, em nome de Jesus, que a gente veja isso claramente a partir de hoje em Romanos. Que tem uma ordem santa as coisas aqui. Desculpa falar coisas que me faltam palavras. Né? O senhor sabe que eu não estou falando com falta de reverência.
Só me faltam palavras. Mas as coisas aqui, elas são colocadas nos seus devidos lugares. Graça e apostolado. Nunca apostolado e graça. Compreende? A sequência santa aqui. Graça e apostolado. Primeiro a obra de Deus. Depois a obra do homem em Deus. Compreende? Para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Obediência da fé. Que interessante esses dois termos juntos, né? Obediência e fé. Ou seja, ter fé é obedecer a Deus. Dizendo em outro versículo, que diz que é impossível, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a obediência, ela é baseada na fé. Qualquer obediência que não seja baseada em fé, ela é uma obediência nula e equivocada. E pode ser até prejudicial, né? Como nós vimos o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, perseguindo a igreja, julgando estar obedecendo a Deus. Compreende? Mas era uma obediência equivocada, uma obediência cega, uma obediência que não era em união com Deus. Compreende? Se viu perseguindo o próprio Cristo. Então, obediência da fé. Irmãos, que importante isso, irmãos. Poderíamos fazer uma pregação só sobre esse termo, obediência da fé. Que profundo isso, irmãos. Que profundo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Ou seja, não obedeceu à fé. Está vendo? A fé, a palavra fé tem o sentido de se agarrar, de se abraçar. É como aquela ideia do bote da boia salva-vidas. O navio está naufragando. Aí alguém lança uma boia para você. Você está lá se debatendo na água, já está cansado, já não aguenta mais se debater. Você vai afogar, aí de repente cai uma boia perto de você. Você nada um pouquinho para se agarrar naquela boia. E você se agarra com todas as suas forças. Isso é fé, irmãos. A palavra fé vem dessa raiz do grego de se agarrar, de se abraçar, de segurar com todas as forças. E para isso você precisa obedecer o chamado de Deus. E em João, no Evangelho de João, no verso 29, se não me falha a memória, ali Jesus diz assim: a obra de Deus é esta, é uma, que creiais naquele quem Deus enviou, que creiais no Filho de Deus. E eles perguntaram antes para Jesus, falaram assim: Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Tá vendo? Eles queriam fazer coisas para Deus, para agradar a Deus. Eles queriam impressionar a Deus com as suas boas obras. Aí o Senhor responde assim para eles assim, fala assim: a obra de Deus é esta, uma obra. Tá vendo? Esta, não é estas, esta. Que creiais. Ou seja, o que você quer oferecer para Deus fora da fé? É impossível, irmãos. É impossível. No carro pegou uma Amém. agasalho pro meu braço, já vi. Será que não é bom desligar aqui, irmãos, o ventilador? Acho que é bom, né? Mas eu vou agasalhar de qualquer maneira. Amém. Entre todas as gentes, pelo seu nome. Eu estou no verso 5 aqui, irmãos. Então, o apóstolo Paulo agora está falando do seu chamado, né? Pelo qual recebemos a graça e apostolado pela obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também chamados para serdes de Jesus. Aleluia. Ele está falando que ele é de Jesus, mas que o alvo daquela carta também são para servos do Senhor, também são comprados pelo Senhor, pelo sangue do Senhor. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Tá vendo? A expressão aqui, santos. Então, aquilo que o Espírito veio fazer, ele está fazendo, santificando. Então, por isso eles são santos. Eles são santos, irmãos, porque eles fazem tudo bonitinho, porque eles não erram em nada. Não é esse o sentido, irmãos. Eles são santos primeiramente, porque Deus derramou o seu Espírito. E ao derramar o seu Espírito, esse Espírito ele é santificador, ele vem e santifica. Ele separa. A palavra santificação, santificado ou santo, significa separado do mundo. Então eles foram chamados
para fora do mundo. Isso é o que significa igreja, chamados para fora. Tá vendo? Sair daquela corrupção do mundo e chamados para servir a Deus. Para ser de Deus primeiro e depois para servir a Deus. Amém? E é claro que essa comunhão com o Espírito vai gerando aí sim, realmente, obras de justiça, né, dos santos, que nem fala lá em Apocalipse. Daí sim, mas é Ele em união conosco, e nunca o contrário, irmão. Nunca nós fazendo algo fora de Deus para Deus. Entende? Compreende isso? Todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz. Irmãos, nós usamos esse termo todo dia, né? Graça e paz. Quase todo dia nós falamos graça e paz. Irmãos, como é linda essa expressão. Graça e paz. Graça e paz. É linda e é profunda, irmãos. Nunca... Nós podemos falar, não tem problema nenhum falar a paz do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia. Não tem problema nenhum, irmãos, cumprimentarmos assim. Mas é importante nós entendermos por que nós usamos muitas vezes graça e paz. Porque é uma união, é um beijo aqui, irmãos, entre a graça e a paz do Senhor. É um beijo, é uma união santa aqui. Entre a graça, aquilo que Ele fez por nós, com a paz que isso gera em nós. Compreende? A paz que gera. Tem um segredo aqui para nós aqui nessa expressão, irmãos, graça e paz. Quando eu estou falando graça e paz para o meu irmão, eu estou desejando que aquela graça que o Senhor derramou na cruz traga paz para a vida dele, ou seja, torne-se efetiva na experiência dele. Entende? Compreende? Eu desejo que aquela paz que excede todo o entendimento, não a paz do mundo, mas aquela paz que excede todo o entendimento, venha e governe a vida dele, pelo Espírito Santo. Compreende? Aquela graça derramada na cruz seja totalmente efetiva na vida do meu irmão. Não só da maneira objetiva, que nós vamos ver isso mais para frente, objetivo, que é o que Cristo fez, mas subjetivo, ou seja, aquela realidade que Cristo fez, cumpriu naquela cruz, trazendo para a nossa experiência prática do dia a dia. Amém. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não fosse Deus, não poderíamos dar a graça e a paz de Cristo, irmão. Compreende aqui? A expressão aqui, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele também é gracioso. Verdade. Aleluia. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Estou no verso 8 aqui, né? Agora eu vou para o verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, olha aqui, Evangelho do seu Filho. Evangelho de Deus, Evangelho do seu Filho. Tá vendo? Uma vez eu vi um irmão explicar, e essa verdade aqui, né, mas utilizando outros versículos, falando do Pai e do Filho, ele explica de uma maneira muito, muito profunda, muito interessante. Né? Inclusive isso tem a ver com o Espírito também. De que o Filho de Deus é o prisma de Deus. Né? O Pai é a luz, ele joga a luz no prisma. E o prisma reflete em 7 cores. Assim, os 7 Espíritos de Deus, tá vendo? Não é assim que o arco-íris são 7 cores que passa pelo prisma da refração da luz com a água, não é assim? Aí ele entra na água ali, nas gotículas de água e gera aquela luz. É a mesma luz, irmãos. Só que nós estamos vendo ela passar por um prisma. Ela passa por um prisma e a luz começa a se discernir a luz. Aquela luz maravilhosa do Antigo Testamento era uma luz branca que ninguém tinha acesso. As pessoas olhavam, ficavam maravilhadas, falavam, meu Deus, que maravilha, mas eu não consigo compreender, eu não consigo entender profundamente. Eles tateavam ainda que pela fé ali, tateavam alguma coisa, vinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas quando ela passa pelo prisma do Evangelho do Filho de Deus, pelo próprio Filho de Deus, aquela luz, então começa a se tornar, você começa a discernir certinho o que é cada cor. Tá vendo? Esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Deus passando pelo Evangelho de Cristo e mostrando as suas facetas com tanta glória, com tanta luz.
A lei veio por Moisés, não é assim que diz no Evangelho? A lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade. Nunca só graça, nunca só verdade. Graça e verdade. Vou ler de novo o 9 aqui. Porque Deus quem sirva no meu espírito, no evangelho de seu Filho, sirvo no meu espírito. Olha a função do espírito aí. Aqueles que o adoram, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, ou seja, na realidade do espírito. O lugar de adorar a Deus é no espírito. Não que a nossa alma também não pode ser tratada e adorar a Deus também. Né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tá vendo? A alegria está no espírito. Mas a minha alma, ela também tem que engrandecer ao Senhor, ela tem que ser transformada pelo Senhor que habita no nosso espírito e vai conformando a nossa alma para sermos conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, o nosso caráter também ser transformado. Aquilo que já ocorreu no nosso espírito, agora passando para a alma. Mas o mordomo do Espírito, o servo do Espírito Santo de Deus, é o nosso espírito, é o espírito humano. Esse é o órgão, vamos dizer assim, órgão entre aspas, né? Porque nós estamos falando de coisas espirituais, mas é o órgão espiritual que Deus criou para o homem, para acessá-lo, para ter comunhão com Ele. Compreende? É o lugar de ter comunhão com Deus, é no Espírito. Esse é o ambiente. É no Espírito. O homem, por causa do pecado, perdeu essa comunhão, essa relação no Espírito. O que o Senhor falou? Ele falou que aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado, ou seja, já está morto. Irmãos, eu falava essa semana com uma pessoa no meu trabalho, um irmão em Cristo que se afastou da comunhão por vários anos, e eu tenho pregado o Evangelho para ele, e eu falei para ele essa semana de que o homem caído, né, nosso lado carnal, o homem caído, ele fica buscando preencher esse vazio no espírito, sabia? Só que ele não consegue compreender e ele começa a buscar em tudo que é coisa. Ele busca no trabalho, ele busca no esposo, na esposa, nos filhos, na carreira, ele busca em bens, em tudo. Ele começa a buscar em tudo. Aí eu falava para esse meu colega de trabalho, eu dizia assim para ele que o problema maior não o grande problema realmente não é você estar buscando essas coisas. O grande problema vai ser quando você alcançar essas coisas. Sabe por quê? Ele falou, mas como assim? Não é o que eu quero? Como que vai ser o problema? Ele falou, vai ser o maior problema para você. Sabe por quê? Porque aí nesse dia você vai descobrir que não vai preencher o teu coração, que não vai preencher o teu vazio, que não vai preencher o teu espírito, que não vai preencher. Você sempre vai ter falta de mais. Aí você vai achar, não, então eu tenho que alcançar outra coisa, e vai atrás de outra, e vai atrás de outra, e vai atrás. E sua vida vai passar assim, e você não vai se dar conta que esse vazio é o lugar de Deus na sua vida que você substituiu por outra coisa. Sirvo a Deus no meu espírito. No Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Tá vendo? Naquele ambiente espiritual, no Espírito, ele intercede pelos romanos. A quem, irmãos, como eu falei na aula passada, a quem ele nem conhecia pessoalmente. Ele já os amava. Olha só, irmão. É difícil a gente amar quem a gente conhece, né? Imagina quem a gente não conhece. Agora só só conjecturando, né? Talvez alguns desses romanos estivessem até falando mal de Paulo, sabia? Não estou afirmando nada, tá bom, irmãos? É pelo que eu leio aqui, eu tenho alguma impressão de que talvez tivesse alguns romanos, não todos. Paulo conhecia alguns romanos que ele já tinha encontrado em outros lugares, né? Tanto ele cita por nomes aqui lá na saudação lá final, né? Saudação não, né? Na despedida ali. Ele cita alguns ali pelo nome, tudo. Então ele conhecia algumas pessoas que o amavam, realmente o respeitavam. Mas a defesa que ele faz do apostolado aqui dá a impressão que houvesse algum burburinho no meio da igreja e até mesmo entre os romanos de que Paulo não fosse apóstolo. Entende? Compreende?
Então, dá essa impressão, né? Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Os irmãos lendo o livro de Atos, os irmãos veem que o apóstolo Paulo se entrega para ser preso e depois morto para ir ter comunhão com os romanos. Olha o coração dele, o quanto isso era verdade, irmãos, no Espírito. Ele pedindo para Deus, ele até incomodava Deus, Senhor, eu quero ir lá ter com os romanos. O Senhor falou, não, agora você vai para lá. Não, pai, eu quero ir ter com os romanos, agora você vai para cá. Compreende? Deus falou, você quer ir mesmo? Então tá bom. Então vai ser assim, ó, acorrentado, foi para Roma. Olha, irmãos, o coração desse homem. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Irmãos, eu vou ser mais breve aqui, nesses comentários aqui, porque eu quero entrar nos versos 16 e 17, ali, que é muito importante. Pelo menos terminar a aula com esses versos 16 e 17. Não quero, porém, o 13, irmãos. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, tá vendo? Para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ou seja, a grande maioria eram gentios, né, como a gente falou. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vós anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Irmãos, só uma observação aqui, uma pequena correção da aula passada. Eu falei algo, depois eu pensei no que eu falei e eu falei assim, não, eu me equivoquei ali na expressão que eu usei. Só para deixar registrado e os irmãos entenderem também. Eu disse que Deus olhava para a humanidade, eu falei isso na aula passada, e via três, não tipos, mas três grupos, vamos dizer assim, né, de pessoas. Só enxergava dessa maneira, eu não via brasileiros, americanos, não. Deus olha para a humanidade e vê judeus, gentios, e daí eu tinha falado que eram incrédulos, mas não é isso. Desculpa, eu falei errado. Judeus, gentios e a igreja. Amém? O corpo de Cristo. É esse que eu deveria ter falado, eu falei errado. Então ele vê judeus, gentios e a igreja. Tá bom? E o que é a igreja? Judeus e gentios que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém? De dois fez um, não é assim? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, na carne, eles são gentios aqui, a grande maioria deles gentios na carne. Assim como Paulo era judeu na carne, compreende? Quando fala assim na carne, não significa que ele está falando de pecado, assim, nessa expressão, né, judeu na carne. Ele está falando que é de linhagem, ou seja, humanamente falando, da mesma maneira que na carne, Jesus é filho de Davi, compreende? Daquela linhagem, tá bom? É isso que ele está falando, na carne. Mas nós não estamos na carne. Então, de dois fez um. Então, judeu não é maior que gentil na igreja. Amém? Amém? Isso era uma coisa que Paulo enfatizava muito. Falou, judeus, gentios, bárbaros, citas. Deus fez todos um. É um. Uma só. Amém. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, grego, ele está fazendo um contraste entre grego e bárbaro, sábios e ignorantes. Ou seja, o grego era aquela pessoa, né, tinha aquela ideia de que os gregos eram os cultos do mundo, compreende? E bárbaro era tudo o resto, né? Da ótica do judeu, era judeu e gentil, certo? Ou seja, gentil judeu e tudo o resto. Da ótica grega, nós somos os gregos, os sábios, e o resto é tudo ignorante, compreende? Da ótica aqui que ele está mostrando. E assim que está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Agora vamos entrar no 16, irmãos. E aqui o apóstolo Paulo começa já a mostrar aquela luz. Tá? A revelar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo,
O que é esse evangelho, irmãos? O tema da carta está aqui, irmãos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, olha só a expressão. Ou seja, a revelação agora, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Tá vendo? Judeu, gentios, formando um só corpo. Grego aqui entenda gentios, tá? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia. Irmãos, esses 2 versículos aqui mudaram a história, irmão. Mudaram a história, sabia? Sabe quem que foi transformado por esse versículo aqui? Quem? Na história da igreja? Um monge chamado Martinho Lutero. Quando ele leu isso aqui, ele desabou, irmãos. Ele desabou. O justo viverá pela fé. Isso aqui fez assim na mente dele, ó. Abriu a mente dele, o entendimento dele. Aliás, não entendimento, o discernimento espiritual, né? Mais que a mente. Né? Coisas espirituais se discernem no espírito, né? Assim, então, além da mente, na verdade. Supramental, na verdade. Ele recebeu essa revelação de Deus. Sabe por quê, irmãos? Martinho Lutero, quem já leu alguma coisa sobre ele, ou até mesmo em filme você vê, ele era uma pessoa que se degladiava com Deus. Ele lutou com Deus, como Jacó fez, né, em certo ponto. Assim. Lutou com Deus. Por que ele lutava com Deus, irmãos? Porque ele falava assim, como pode ele se esforçar tanto, ele dedicar a vida dele. Ele largou a carreira, ele largou a possibilidade de casar, porque ele se tornou um padre. Ele largou tudo por causa de Deus. E ele não conseguia ser transformado. Ele se esforçava. Ele afligia o seu corpo, ele batia no seu corpo, ele pegava um chicote e batia, ele deitava no chão. Martinho Lutero causou danos profundos no pulmão dele, de tanto que ele ficava deitado no chão, gelado de pedra. Passava noites ali gelado, no frio, irmãos. Nós estamos falando da Alemanha, no frio. Gelado, quase tendo hipotermia ali. Passava noites assim, deitado no chão assim, afligindo o seu corpo. Para quê? Para ser santo. Compreende? Para ser transformado por Deus. Para se tornar realmente a imagem e semelhança de Deus. E ele percebia que ainda aqueles pensamentos maus ainda vinham e dominavam a sua mente. E ele chegou ao ponto de começar a se irar contra Deus até. Começou a duvidar da fé por causa disso. Fala assim, olha, mas não tem como. Isso é impossível, é humanamente impossível. E realmente essa conclusão foi acertada. É humanamente impossível. Isso não é obra do homem, é só obra de Deus. O justo viverá pela fé. Esse livro maravilhoso, irmãos, mudou a vida de vários homens que hoje nós temos como referência. Vários homens. Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, foi lendo Romanos. Ele era um homem totalmente devasso. Quando ele entendeu a graça de Deus, a graça o cativou, o transformou. Tá vendo, irmão? Não é pelo seu esforço. É isso que Paulo está falando aqui, vai falar aqui. Não é pelo que você fez de bom. É pelo que Cristo fez de bom. E é nessa verdade que você deve se agarrar. Compreende? Amém. A nossa responsabilidade é se agarrar nessa verdade. Graça e verdade. Se agarra na verdade. E essa verdade começa então a transformar você de dentro para fora. E você começa a refletir o Filho de Deus. Glória. Mas o justo viverá da fé. Olha só, o verso 16 ele fala assim, né? Que o Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Eu falava ontem aqui para os irmãos no evangelismo sobre isso, né? Nós lemos esse versículo. E lemos também o versículo Salmo 107. Deixa a marcada aqui, vamos só dar uma olhadinha ali. Foi Salmo 107, né, Lucas, que nós vimos ali? 107 e 20. Olha que versículo, irmão.
O apóstolo Paulo, irmãos, olha, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. O apóstolo Paulo, como os outros apóstolos também, não inventou nada, irmãos. Ele não inventou nada. O livro que ele tinha nas mãos é o Antigo Testamento. Ele lia o Antigo Testamento e Deus ia mostrando para ele a graça ali, ia mostrando aquelas cores que eu falei para os irmãos das luzes. Aí ele começava a entender, falar, agora eu estou entendendo. E dali ele começa a extrair a doutrina do Novo Testamento, compreende? Mas é baseado no Antigo Testamento. Glória a Deus. Deus já falou antes, irmãos, né? Não é que ele falou no começo, que ele já falou antes pelos santos profetas, que ele já vem falando. Ó, 107, verso 20. Olha esse versículo, irmãos. Eu compartilhei essa semana com os irmãos. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Enviou a sua palavra, ou seja, o Logos de Deus, Cristo, e os sarou e os livrou da sua destruição. Tá vendo? Mas é pela palavra, irmãos. Da mesma maneira que Deus criou tudo pela palavra, por meio da palavra, tudo, ele disse e aconteceu, haja luz e houve luz. Não é assim? Ele criou tudo por meio da palavra. João vai dizer que sem o verbo de Deus, sem o Logos de Deus, nada que foi feito se fez. Ou seja, ele é a palavra que sai da boca de Deus, é o Filho de Deus. É a palavra viva, irmãos. Então por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Compreende? Amém. Porque é a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus não só cria tudo, do nada, mas transforma tudo também. Glória a Deus. E ressuscita tudo também. Tudo que está morto, ou seja, estávamos mortos em delitos e pecados. E o Senhor nos ressuscita por meio da sua palavra, do seu Evangelho Santo. Ô irmãos, como temos que dar valor a esse Evangelho, irmãos? Irmãos, se eu aqui, no meu chamado, vier aqui e não tiver nada para falar para vocês do Evangelho de Deus, eu não deveria estar aqui. Não teria motivo nenhum para eu estar aqui. Por isso que eu compreendo que o grande encargo do Senhor no meu coração era compartilhar com os amados. É tanta essa pressa de compartilhar o Romanos, sabia? Porque o assunto aqui é o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o 18 aqui? Já nós estamos concluindo aqui, mas 5 minutinhos a gente vai concluir aqui a aula de hoje. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Ou seja, ele vai começar a entrar aqui, irmão. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Ele vai entrar aqui, até no subtítulo aqui na minha Bíblia está assim, a idolatria e a depravação dos gentios. Ele vai mostrar o que muitos eruditos chamam de depravação total, né? Que é um assunto importantíssimo. É importantíssimo isso, irmão. Entendermos que o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, todos igualmente pecaram. Não há um justo nenhum sequer. É isso que ele vai concluir. Esse assunto da depravação total, ele vai mostrar aqui, e nós vamos ver isso na próxima aula, que todos pecaram. Que não tem como o homem chegar diante de Deus porque todos pecaram. Jesus deixou isso muito claro naquele dia lá da mulher adúltera, né? Ele falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, até então eles achavam que eles tinham toda a justiça para chegar e atirar aquela pedra. Mas quando ele se confronta com o Evangelho na frente deles, o Evangelho expõe, é como se fosse um espelho, irmãos. Nós vemos toda a nossa podridão. Primeiro, é necessário, irmãos, ver isso. Se você não vê, se você não vê onde você estava, onde você, ou às vezes pode estar ainda, se você não enxergar de onde você veio, irmãos, você não vai compreender o que te tirou de lá. Entende? Ou o que vai te tirar de lá, no caso da pessoa que não creu ainda, né? A pessoa precisa entender que ela sim é um pecador. Que ela sim é uma pessoa que desagradou a Deus, que ofendeu a Deus. Compreende? Todos pecaram. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. E é esse o assunto dessa epístola.
Justiça própria versus justiça de Deus. O que é justiça de Deus, irmãos? Compreende? O Deus só vai aceitar nossas obras na base da justiça dele e não na base da nossa própria justiça. Ainda que você se esforce o máximo, irmão. Irmão, se tivesse outro jeito de você chegar a Deus que não fosse pelo Filho dele, se tivesse outro jeito, eu tenho certeza que ele não teria enviado o Filho dele para morrer numa cruz. É verdade. Né? Aquele que quer viver pela lei, ou seja, a lei é santa, nós vamos ver isso também, a lei é santa, pura, boa, ela é santa, ela vem de Deus, a lei. A lei, ela expressa o caráter de Deus. E o apóstolo Paulo fala assim, aquele que quer viver pela lei, né, que se justifique por ela, que viva por ela. Aquele que quer seguir a lei, que viva por ela. Não que nós devemos desobedecer a lei, não é disso que nós estamos falando. Não é isso. Nós não devemos desobedecer a lei. Mas nós devemos ter a consciência que já desobedecemos a lei. Compreende a questão? Já desobedecemos, já ofendemos a Deus. Ou seja, nós já estávamos debaixo de maldição. A ira de Deus já pesava sobre nós. Lembra que nós falamos na pregação passada, que eu falei que quem matou Jesus foi Deus? Foi a justiça de Deus que pesou sobre ele. Por quê? Porque foi jogado ali os nossos pecados, as nossas transgressões. A nossa ofensa contra Deus estava ali. E Deus foi justo e aplicou a sua justiça, matando o seu filho. É sério, irmãos. A justiça de Deus é algo muito sério. É algo muito santo. Muito santo. Então nós temos que ter clareza nisso, irmãos. Clareza. Que quando ofendemos a Deus, nós estamos, na verdade, nos comportando como aquilo que matou Jesus. Ô, irmãos, isso tem que doer no nosso coração. O pecado tem que doer. Só que para o pecado doer, nós temos que ter a clareza aonde pecamos, onde erramos. E é o que o apóstolo Paulo traz aqui. Compreende? Aleluia. 9h20, irmãos. Amém. E no fim das contas eu acabei não falando aqui algumas coisas que eu tinha deixado na aula passada e acabei não falando nem nessa. Mas amém. Então vou só complementar aqui, né, dizendo que Wesley também foi uma pessoa que foi transformado por Romanos também, irmãos. Wesley, né, tem muitos outros, eu não me lembro agora, eu me lembro de Agostinho, de Wesley, Lutero, né, mas tem muitos outros homens de Deus que foram transformados por essa palavra. Ô, irmãos, imagine se não tivesse essa epístola, né? Imagine se Deus tivesse falado para Paulo assim, se Paulo tivesse falado, Senhor, eu quero visitar os romanos, e Deus tivesse falado, então vai. Talvez nós não tivéssemos essa epístola, irmão. Compreende? O desejo desse homem era tão grande de ir lá. É tanto amor no coração desse homem, irmão. Que não é dele, é claro, isso é a vida de Cristo. Né? O amor de Deus é tão grande na vida desse homem, que ele derramou assim, ó, em epístola. Olha que maravilha. Considerado por muitos eruditos como a epístola, como o maior tratado teológico da história. Oh, Deus, que preciosidade tem Romanos. Ô, irmão, pensou a Bíblia sem Romanos? Né? Quanto iria perder, né? Tá tudo, a verdade está tudo aqui, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, está tudo aqui. Tudo que Paulo está falando está aqui. Só como seria mais difícil a gente compreender isso, né? É verdade. Seria bem mais difícil. Paulo, assim, só para concluir aqui, para mim não esquecer, no verso Romanos, no verso 16, eu mostrei onde possivelmente Paulo pegou ali, né, Salmo 107, verso 20, né, para escrever pelo menos parte do verso 16. E Paulo pegou um escrito em Abacuque, capítulo 2, verso 4, para escrever o verso 17. O justo viverá de fé em fé, pela fé, né? A justiça de Deus se descobre de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quando ele diz assim, mas está escrito, ele está citando Abacuque 2,4. Tá vendo? Como Deus já falou, já revelou. Eu quero mais uma vez, irmãos, na próxima aula, se Deus sim permitir,
eu quero falar um pouquinho sobre Gênesis. Né? Paulo vai falar muito de Gênesis aqui, sobre a origem do pecado, o que é o pecado. Entende? Não tem como a gente entender essas coisas com uma profundidade maior sem olhar a origem mesmo, lá em Gênesis. Entender onde foi que Adão e Eva errou, onde foi que Caim errou. Entende? Caim errou só quando matou seu irmão? Não, matar o seu irmão foi consequência do seu primeiro erro. Ter oferecido algo indevido ao Senhor. E por que a oferta dele não foi aceita? Vou deixar essa pergunta no coração dos irmãos, para os irmãos lerem os textos, meditarem, né? Essa semana aí. Por que Caim matou Abel? O que levou ele? O que ele se revoltou tanto? Né? O que levou a Deus a reprovar a oferta de Caim? Por que Deus não aceitou a folha de figueira para cobrir Adão e Eva? Por quê? E Deus teve que providenciar uma pele de um animal para cobrir. É o assunto aqui de Paulo, irmãos. Muito importante isso, irmão. Entendemos a origem do pecado. Ou seja, chamado por muitos aí, né, de pecado original, né? Enfim, né? O Paulo fala disso também. Fala daquele o pecado no singular. Né? Essa expressão o pecado é muito importante para entender muita coisa aqui, irmão. O pecado. E quando ele fala os pecados, é o pecado e os pecados. Amém? Nós vamos ver nas próximas aulas, se o Senhor permitir. Amém?